Shalom, shalom, pessoal. Vamos para mais um estudo diário e semanal da Paraxá, à luz da sabedoria todo dia, com os ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos entrar na oitava Paraxá, a Paraxá Pinhas. A Paraxá Pinhas. Os preparativos para a conquista. Está lá em Números 25, 10 a 31. A oitava paraxá do livro de Números começa nos relatando como Deus consagrou Pinhas, sobrinho neto de Moshe, como um Cohen. O feiticeiro Bilam, tendo falhado em amaldiçoar o povo judeu, criou um esquema para atrair o povo judeu para a imoralidade e a idolatria. Bilam acreditava que isso enfureceria tanto Deus que ele destruiria os próprios judeus. No decorrer deste episódio, Pinhas arriscou a sua vida para matar 2 dos transgressores mais descarados. Em recompensa, pelo zelo de Pinhas, Deus lhe concedeu o sacerdócio. A narrativa da Torá continua com o censo final do povo judeu no deserto, as leis de herança, a transferência da liderança de Moshe para Yehoshua e as regras dos sacrifícios diários e as relativas às festividades. Vamos para a primeira leitura. A primeira leitura está lá em Números 25, 10 a 26, 4, que nos diz assim: Induzido por Bilam, Balaque faz com que mulheres midianitas e moabitas atraiam aos homens judeus e os induzam à idolatria. Então Deus lança uma epidemia fatal contra o povo judeu. Moshe leva a juízo os ofensores, mas Zimri, príncipe da tribo de Shimon, o desafia, desposando a princesa midianita Cosbi em público. O neto de Aaron, Pinhas, lembrou que tais ofensores podiam ser executados sem nenhum julgamento e aniquila Zimri e Cosbi. Em seguida, Pinhas reza a Deus e ele detém a epidemia. Pinhas tinha nascido antes que Arão e os seus filhos foram consagrados por Deus como sacerdotes. Naquele momento, só estes haviam sido considerados elegíveis para tal cargo. No entanto, como recompensa pelo seu zelo, no caso de Zimri, Deus consagra Pinhas como Cohen. Evitar a falsa modéstia. Deus disse com respeito a Pinhas: eis que eu lhe dou o pacto eterno do sacerdócio. O fato de ser muito mais jovem que Moshe, não impediu Pinhas de atuar na sua presença, assim que ficou evidente que Moshe havia esquecido o que tinha de ser feito. Do mesmo modo, não devemos nos sentir intimidados quando vemos que aqueles que têm um nível superior de grandeza não retificam algum erro que deveria ser corrigido. É possível que, como no caso de Pinhas, a divina providência os faça guardar silêncio para que aí então uma pessoa menos qualificada aproveite o momento e responda ao chamado à grandeza. Quando a divina providência nos apresenta a oportunidade de retificar algo no mundo, devemos fazê-lo com total altruísmo e autossacrifício, tal como fez Pinhas, que colocou sua vida em risco ao aniquilar Zimri, como mandava a lei, e foi graças a isso que ele salvou o povo da epidemia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Veja a importância de se estar atento aos detalhes quando se estuda a Torá. É muito importante tirar as dúvidas, aprender de fato as alahotes, né? Tudo que os morés ensinam, os Rav ensinam, o nosso Rav Yaakov ensina. Nós devemos estar sempre bem atentos aos ensinamentos, porque foi através desse cuidado que Pinhas teve
em saber exatamente, né, o que dizia Allah com relação àquele comportamento de Zinri, né, com Cosbe, a princesa midianita, dentro do acampamento, através do povo judeu, né, em especial da tribo de Shimon, ter cedido aos caprichos dessas mulheres midianitas, ao ponto de terem caído em pecado. Então, ele ultrapassou todos os limites, levando essa princesa midianita para dentro do acampamento. Isso foi um pecado gravíssimo aos olhos de todo o povo. E foi algo assim tão surpreendente que nem Moshe, ele ficou tão atônito, foi tão pego de surpresa, né, que acredito que nunca tivesse passado pela mente dele que algum dos seus irmãos judeus pudesse fazer tal ato de atrocidade dentro do próprio acampamento. Que ele ficou sem ação no momento, ele acabou esquecendo a Allah. Mas Pinhas, né, por ser mais jovem do que Moshe, isso não significa dizer que ele não sabia exatamente o que fazer. E ele sabia o que fazer. E ele teve coragem. Nós precisamos disso. De coragem, de exercer a coragem para fazer exatamente o que a Torá ela nos pede que façamos no momento certo. Precisamos agir nos momentos específicos, no momento certo, para que o nome de Hashem seja exaltado. Então, Pinhas, através da sua coragem, colocou em risco ali a sua própria vida para salvar a honra de Hashem. Até onde nós estamos dispostos a colocar a nossa vida, né, em risco pela honra de Hashem. Nós não temos a obrigação de fazer Kiddush Hashem, mas nós precisamos nos colocar diante de situações que são situações adversas, aonde envergonha, né, a honra do nosso Deus, e devemos nos posicionarmos defendendo os preceitos, os princípios da Torá, da mesma forma que Pinhas, ele teve essa coragem. Nós também somos chamados para exercer essa coragem no nosso dia a dia. Quando você se opõe a algo que a gente sabe que é contrário ao que diz aos preceitos da Torá, você está tendo essa coragem. Porque hoje não é nada fácil viver nesse mundo que a gente vive completamente de contramão, né, aos preceitos do Eterno. Nós precisamos estar ali como sentinelas, né, de prontidão para sempre estar exercendo o nosso posicionamento a favor dos preceitos do Eterno. Então, isso aqui é muito importante. Então, Pinhas, ele foi honrado por sua coragem, né, e por saber, acima de tudo, ter o respeito com o seu superior, que foi Moshe. Né? Ele desafiou toda uma nação. Ele não esperou ter a autoridade de nenhum ser humano. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele aprendeu tinha vindo diretamente de Hashem. Então, ele não esperou que alguém lhe desse o aval para que ele agisse daquela forma. Ele já sabia o que fazer. Então, muitas das vezes, nós também sabemos o que fazer. Mas, no entanto, nós ficamos ali, quietinhos, acuados, e não exercemos esse papel que temos que exercer, que é de mostrar realmente o erro como ele é, e não aceitar o erro de fato, né? Quando a gente vai numa escola, você tem um filho pequeno e você simplesmente vê que tem algumas atividades do seu filho que está influenciando ele a ter um pensamento completamente diferente daquilo que o Eterno nos mostrou que é o correto, nós temos que nos posicionarmos, nós temos que estar ali de prontidão, né? Fazer valer a nossa voz, fazer com que nós sejamos ouvidos e mudar esse percurso, porque quando nós temos esse posicionamento de nos colocarmos ali diante daquela situação e reivindicar, né, que nós devemos ter nossos direitos exercidos, nós estamos nos colocando ali não só como pais, mas como representantes de Hashem,
para que os seus preceitos sejam realmente cumpridos. Então, quando nós somos chamados, né? Quando a providência divina nos apresenta as oportunidades de retificar algo no mundo, nós devemos fazê-lo com total altruísmo e autossacrifício, tal como fez Pinhas. Que você seja corajoso, que você seja corajosa, assim como foi Pinhas. Que você se levante em prol de manter firme os preceitos do Eterno. E onde quer que você esteja. Gratidão. Shalom, shalom e até o próximo estudo.